Bíblia comigo, no livro de Êxodo, capítulo 23. Êxodo, capítulo 23, a partir do versículo 27. Êxodo 23, 27. Todos acharam? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça pela tua palavra aberta diante de nós. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá, de como igreja agora nós nos reunirmos ao redor da tua palavra e meditar a respeito dela. Por isso nós pedimos agora, Pai, que o Senhor envie o teu Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento, para compreender toda a verdade da tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações e grave ela, Senhor, para que não somente nós possamos ouvir ela, mas que nós possamos praticar e viver essa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim: mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hetitas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Amém? Até aí. Queridos, você já se perguntou, pelo menos eu já me perguntei algumas vezes já, por que eu ainda, ou nós ainda não somos tudo aquilo que nós deveríamos ser? Por que ainda nós não nos tornamos tudo que Deus nos criou para ser? Não sei se você já se perguntou por que ainda, eu, você, nós agimos de maneiras que nós sabemos que não era para nós agirmos assim. Por que nós ainda somos tentados em coisas que nós sabemos que nós não podemos fazer, nós não poderíamos estar desejando ainda? Por que ainda nós não vivemos aquilo que Deus nos criou para fazer? Por que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós já não somos santificados e glorificados completamente naquele dia? Você já se perguntou o porquê disso? Você já desejou ser de alguma forma que você sabe que você deveria ser e ainda não é? Por que a gente não é assim? Sabe, quando o Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele vem, Ele perdoa os nossos pecados, Ele tira aquele peso de condenação que havia sobre nós, Ele nos devolve a liberdade de fazer escolhas. Porque quem está fora de Cristo vive enganado achando que já aquilo é liberdade, mas na verdade não é. Porque você é escravo das suas paixões, dos seus pecados, dos seus maus desejos. Então quando o Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele, essa liberdade, esse fardo é removido. Mas nós ainda permanecemos com esse conflito dentro de nós. Nós ainda permanecemos com esses desejos maus, essas cobiças, essas vontades que ficam ali nos assombrando, rodeando, nos tentando. Elas permanecem ali. Nós somos tentados, provados, e nós devemos estar atentos em todo momento. Nós temos que vigiar. Hoje falei para o Samuel, vigia, vaso. Porque o carro dele esqueceu aberto ali. Eu falei, vigia. Então, cuidado. A gente tem que vigiar, tem que cuidar.
Nós vivemos numa guerra interior dentro de nós. E essa guerra é o seguinte, eu querer viver a vontade de Deus para minha vida e querer viver as minhas más vontades, os meus maus desejos, a minha carnalidade. O próprio apóstolo Paulo, ele vai descrever esse conflito dentro de nós, ali em Romanos 7,15. E ele diz assim, olha, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Agora, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim, no íntimo do meu ser. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou! Quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Lá em Gálatas 5,17, o apóstolo Paulo vai resumir tudo isso que ele descreve aqui, esse conflito dentro dele, e ele resume da seguinte forma: pois a carne deseja o que é contra o espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então esse mesmo conflito que havia ali dentro do apóstolo Paulo, esse mesmo conflito está em mim, está em você, meu irmão. Nós estamos sempre nessa guerra interior, nesse conflito entre a vontade em agradar a vontade de Deus, mas esses desejos, essas cobiças da carne, esse embate dentro de cada um de nós, essa luta constante. E aí eu queria te lembrar nessa noite que nós estamos sendo formados à semelhança do Senhor Jesus, à semelhança do Cristo. Nós estamos nesse processo, nós estamos de glória em glória, de vitória em vitória nessa guerra interior, sendo formados à imagem do nosso Senhor, se tornando mais parecidos com Ele. Cada vez que nós aprendemos nessa batalha, a vencer as nossas cobiças, os nossos desejos, nós vamos nos moldando à sua imagem, à sua semelhança. Nós temos que aprender a viver conforme a cultura do reino que nós pertencemos. Isso é um processo. Guarda isso no seu coração, para nós acessarmos a herança gloriosa e eterna que nos está reservada no Senhor. Nós temos que nos envolver nessa batalha entre fazer a vontade do nosso Deus e essa vontade do Espírito prevalecer sobre nós. É só aí que nós vamos acessar essa herança. Quando nós nos envolvermos nessa batalha e o Espírito prevalecer. É através de um processo de fé. É processo. É cada dia derrotando os inimigos que lutam contra a vontade de Deus dentro de nós, que nós vamos acessar essa herança. Nós vamos tornar quem Deus realmente nos criou para ser. Quando nós lemos aí esse texto ali em Êxodo, né? O Senhor está aqui mais uma vez reafirmando a sua aliança, as suas promessas com o povo de Israel. O Senhor está aqui reafirmando que Ele vai conceder a eles a terra que Ele havia prometido àquele povo. O Senhor havia prometido aquela terra, né, a Canaã,
lá em Abraão, dizendo assim, olha, essa terra vai pertencer à tua descendência, Abraão. E o Senhor está aqui mais uma vez, olha, eu vou conceder essa terra para vocês, e Ele está ali advertindo eles dos desafios que eles iriam enfrentar adiante, aquilo que iria acontecer à frente deles. Porque quando o Senhor faz uma promessa para nós, Ele está apontando para algo que ainda vai vir. E muitas vezes quando nós olhamos para as promessas, porque o Senhor tem falado a nosso respeito, nós olhamos para todas as circunstâncias que tem que mudar, todas as peças que tem que ser alteradas de lugar, e nós falamos, nossa, é muito difícil de crer que isso vai acontecer. É ou não é? Você olha, ele estava ali falando, olha, toda essa terra eu vou dar a vocês. E eles foram lá, né, sondar essa terra, e viram que havia um povo lá forte, gigantes. Estava tomado por vários povos. E muitos voltaram desanimados daquela visita à terra. Porque nós olhamos para as promessas, olhando para tudo que precisa acontecer. E nós falamos, é muito difícil de crer nisso. Que vai acontecer isso tudo mesmo. É muito bom para ser verdade. E aí o que o Senhor está fazendo aqui, é Ele falando, eu vou fazer. Sou eu que vou fazer. Ele diz aí assim, no versículo 27, mandarei adiante vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hetitas, para expulsá-los de diante de vocês. Então o que o Senhor está falando, eu vou fazer. Vocês estão olhando, está vendo que é difícil, mas eu estou aqui garantindo, renovando mais uma vez a minha promessa. Eu vou fazer. Eu vou cumprir. Eu vou fazer. Só que aí vem algo aqui que é meio estranho. Que é onde às vezes, porque aqui quando o Senhor está falando, olha, eu vou pôr o meu terror, eu vou expulsar. Eu imagino que o povo ali de Israel estava igual aqueles jogadores quando vai entrar no campo, sabe, Samuel? Vai substituir o outro. E fica ali na margem do campo, aquecendo, falando, só estou preparando para entrar. Na hora que tirar o outro, eu entro. E acho que essa era a expectativa de Israel. Então, se Deus falou, vai tirar todo mundo, vou pôr o meu terror, ixi, vai varrer a terra. Vamos entrar. Só que aí Deus vem, aí no versículo seguinte fala assim, olha, eu vou expulsar. Só que vai ser aos poucos. Não vai ser em um ano só. Mas eu vou expulsar na medida que vocês forem numerosos o suficiente para tomar a terra. É aos poucos. Na medida que vocês tiverem a capacidade de governar a promessa, é a medida que eu vou conceder a terra a vocês. O Senhor faz em processo. A terra ali já era do povo de Israel. A terra já havia sido concedida, porque quando o Senhor fala, já é. O Senhor, quando diz, é um decreto. Quando a palavra de Deus é liberada, ela se cumpre. Então o Senhor está dizendo, olha, a terra já é de Israel, porque pertence a eles. Eu concedi, mas eu não darei instantaneamente. Será aos poucos, conforme Israel tiver o tamanho para governar ela. E eu queria te falar nessa noite que assim é o Senhor com as nossas vidas. Assim é o Senhor com a tua história. Quando o Senhor diz algo ao teu respeito, quando o Senhor emite uma palavra sobre a tua vida, isso já é. Isso já é. Porque ele diz ali em Isaías, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, Isaías 55:11. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei.
Senhor tem liberado palavras sobre a tua vida. Ele está falando, a palavra que eu envio, aquela que sai da minha boca, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. Se o Senhor liberou palavras sobre a tua vida, já é. Você pode crer, pode pegar ela, guardar no teu coração, porque isso já é feito. Mas existirá um processo de fé. Existirá um processo de fé para nos capacitar. Um processo de fé para nos transformar. Um processo de fé para nos moldar segundo as promessas que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida. Sabe, nós não moldamos Deus. Nós não moldamos as promessas do Senhor segundo o que nós somos. Mas nós nos moldamos segundo a vontade de Deus para nossas vidas. Porque muitas vezes o Senhor libera a sua palavra sobre nós. Ele faz a sua promessa e nós ficamos aqui como que aguardando que o Senhor transforme todas as circunstâncias para que essa promessa se cumpra sobre a nossa vida. Mas o que nós estamos vendo aqui é que, na verdade, nós precisamos nos moldar ao que o Senhor tem liberado sobre a nossa história. Por isso que ele está dizendo, olha, eu não vou expulsar todo esse povo de uma vez, mas é na medida que vocês crescerem para governar a terra, é a medida que eu vou conceder ela a vocês. Nós precisamos crescer, nos mover em direção ao que o Senhor tem dito. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Sabe, aquele povo, eles tinham um estilo de vida completamente contrário à vontade de Deus. Eles eram imorais, homens violentos, idólatras. E o Senhor, quando promete a terra a Abraão, o Senhor ainda leva mais de 400 anos, o Senhor dá de oportunidade para aqueles povos se arrependerem, abandonarem as suas más práticas e se voltarem para Ele. Ele segura o seu povo crescendo lá no Egito, dando oportunidade para que esse povo se arrependesse. Então esse povo aqui, eles representam um estilo de vida que não é agradável aos olhos do Senhor. Para nós aqui, trazendo essa palavra para o nosso coração, esse povo aqui, os heteus, os amorreus, os cananeus e todos os eus da vida aí, eles são todo esse estilo de vida contrário à vontade de Deus para a sua história, para a minha história. É os nossos desejos maus, é as nossas imoralidades, é os nossos pecados. É todo esse estilo de vida que nós estamos vivendo que não condiz com o que o Senhor tem dito ao nosso respeito. Então nós temos que tirar os inimigos da vontade de Deus da nossa vida, para nós acessarmos a promessa do Senhor para a nossa história. A vontade de Deus é que nós sejamos completamente livres do velho eu, para mergulhar numa vida santa, alinhado com os propósitos dele para a nossa história. É ter uma vida que vai te trazer alegria, vai te trazer paz. Não a paz segundo a que o mundo dá, mas uma paz que excede todo entendimento. É uma vida cheia de honra, cheia de glória. Uma vida abundante, uma vida plena. Uma vida alinhada com a vontade de Deus para a tua história. Só que nós precisamos desejar viver essa vida. Você deseja viver isso? Você quer viver os propósitos do Senhor para a tua história? Você quer viver desse modo? Então nessa noite, eu vim te lembrar que essa vida, esses propósitos, essas promessas estão disponíveis para você. Está disponível para a tua vida. A tua terra da promessa, ela está reservada na fidelidade de Deus sobre a tua história.
Mas aí fica essa pergunta. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, por que que a promessa ainda não se cumpriu? Por que que nós ainda não vivemos o que o Senhor tem para nós? Por que que nós ainda não acessamos a terra prometida? E aí o que eu vou aprender nesse texto aqui é que a promessa de Deus, o acesso à terra prometida, ela acontece através de um processo. A promessa se cumpre num processo. Olha o que o texto diz: não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Gente, Deus tem o poder de fazer tudo instantaneamente, tem ou não tem? Deus não tem poder para falar haja e aquilo passar a existir? Nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso. Só que esse Deus que tem o poder de fazer tudo instantaneamente, Ele escolheu fazer as coisas por meio de processos. Ele escolhe agir por meio dos processos. Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim: Deus demora muito tempo para fazer algo de repente. É ou não é? A gente vê as coisas assim, igual hoje o testemunho aqui da minha mãe falando a respeito da minha tia que foi curada. E a gente fala assim, ó, ela foi curada e glória a Deus. Quem está ouvindo hoje esse testemunho pela primeira vez vai falar assim, foi instantâneo. Nós oramos e Deus, curou ela. Mas só ela sabe o processo que ela passou diariamente até que a cura acontecesse. Deus escolhe agir no meio dos processos. Ele está dizendo, olha, eu quero conceder a minha promessa, mas há um processo de fé para ser vivido. Sabe, Ele emite a sua promessa para nós como um alvo. Nós temos que entender que quando Deus dá uma palavra, quando Deus mostra uma direção, é um alvo a ser percorrido. Existe um caminho que nós devemos trilhar de fé, de entrega, para nós acessarmos essa promessa. Sabe, o processo, ele nos prepara para a vida, e o imediato, ele destrói a nossa vida, querido. Nós estamos vivendo uma geração que é imediatista, que quer as coisas de forma instantânea. E Deus age em meio aos processos. Adão foi aquele que escolheu abrir mão de aprender do Senhor através do processo da comunhão com Deus, para o imediatismo de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele quis ir pelo atalho. Ó, tem um fruto ali que já vai te fazer conhecer tudo o bem e o mal. E tem aqui, você viver com Deus e cada dia você aprender um pouquinho com Ele. Qual que você quer? Vou lá no instantâneo. Vou no imediato. E foi pelo imediato que a morte entrou no meio da humanidade. O processo nos prepara para a vida, mas o imediato destrói a nossa vida. Porque você vai receber algo que você não está capacitado, habilitado para viver. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada. Sabe, Deus não remove tudo das nossas vidas. Sabe, aquelas coisas que nos impedem de viver a vontade dEle, Ele não tira tudo de uma vez, porque isso nos destruiria. Pensa bem, se Deus viesse aqui hoje e arrancasse tudo que está aí no teu coração, aquelas coisas que te impedem de viver a vontade de Deus, sobraria muita coisa aí de você? Por isso que ele fala, olha, eu não vou tirar todos os inimigos de uma vez, porque a terra ficaria desolada, ficaria vazia, abandonada. O problema é que muitas vezes aquilo que nos impede de viver a vontade de Deus está tão arraigado em nós, que faz parte de nós. E precisa haver um processo, uma transformação, até nós entendermos que isso já não é mais condizente com a vontade de Deus para a nossa vida. Que isso já não encaixa no que Deus tem para nós vivermos. E na hora que nós temos esse entendimento, é a hora que Deus vem e age e remove isso graciosamente da nossa história.
Mas não pode ser de uma vez, porque nós não estamos preparados para essa ação completa. Ele só irá remover das nossas vidas aquilo que estamos dispostos a abrir mão para receber algo novo da parte dele. Deus não é invasivo, mas é aquilo que você está disposto a abrir mão, que você entendeu que é a hora de entregar. Ele vem e remove. E Deus não esvazia nada que não esteja disposto a encher por algo que vem dele. Se você não está disposto a entregar o seu coração, a abrir a sua vida, Deus não invade. Deus não arromba portas. Deus está aqui, ansioso para que a promessa se cumpra sobre a tua vida. Mas Ele faz pouco aos poucos, num processo de fé. São os processos que nos preparam, que preparam o nosso entendimento para compreender o que Deus está fazendo em nós e espera de nós. O processo, gente, nos livra de uma queda maior. Porque ele vai dizer assim, aí nesse mesmo versículo 29, não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Olha o que Deus está dizendo, não é simplesmente esvaziar a terra, não é simplesmente remover os inimigos, porque aí o estado dela vai ser pior do que já estava. Porque vai ter, além de ter uma terra desolada, deserta, vai haver animais selvagens, perigos ameaçando vocês. Sabe, se o Senhor não ocupar o teu coração, querido, algo vai ocupar o teu coração. Se o Senhor não preencher o vazio que está dentro de você, algo vai ocupar esse lugar. E é algo que te ameaça, é algo que te escraviza, é algo que está procurando destruir a tua vida. O Senhor pode vir aqui hoje e tocar e libertar, te tocar e te libertar e te livrar de tudo que impede você de viver a vontade dele. Ele pode fazer isso, ele pode vir e tocar, mas se você não preencher o seu coração com algo que vem da parte dele, o seu estado vai se tornar pior do que você era antes. Se a nossa mente não estiver renovada pelo processo de fé, a nossa condição se torna pior do que a primeira. O Senhor Jesus ensina isso ali em Mateus 12:43. Ele fala isso contando uma parábola a respeito de um homem que é liberto de um espírito imundo. E ele diz assim, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí, e ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai atrás e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Então o Senhor está dizendo, olha, se eu tocar, se eu libertar, essa casa vai ser limpa. A casa aqui é o nosso corpo, é o nosso ser. Ele vai ser limpo, liberto, vai estar tudo em ordem. Mas se não ocupar isso com o meu espírito, com a minha vida, com as coisas que eu tenho para te conceder, aquele que eu expulsei vai lá, vai voltar e vai achar uma casinha limpinha, toda organizada, com mais espaço ainda. Ele vai falar, opa, além de mim cabe mais 7 aqui dentro. E o estado fica pior do que o primeiro. Por isso que Deus age em meio aos processos. Deus age pouco aos poucos, para que a tua mentalidade deseje o que vem dele. Pedro cita em 2 Pedro 2,20 essa mesma realidade. Ele diz assim, se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se encontrarem
enredados nelas e por elas são dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então Pedro está dizendo a mesma coisa: olha, se o Senhor veio e te liberta, limpa, restaura, te perdoa dos pecados, e você volta a viver nas mesmas práticas de antes, o teu estado atual é pior do que você estava antes. Era melhor você nem ter sido liberto, nem ter sido salvo, porque você conheceu o Santo de Israel, está voltando às velhas práticas. É como um caixão, caixão, meu Deus, um cachorro que volta ao próprio vômito. É como um cão. Você já viu essa cena? É nojento, não é? É um estado pior do que o primeiro. Querido, deixa Deus agir em meio aos processos na tua vida. Se entrega aos processos. Querido, o processo aqui é mais do que simplesmente uma desocupação de coração. É mais do que o Senhor vir aqui nessa noite e falar assim: vamos tirar todos os heveus, os cananeus, todos os inimigos que estão te impedindo de viver a vontade dele, vamos tirar isso. É mais do que simplesmente uma desocupação, mas é uma ocupação da presença de Deus na tua vida. É Deus, a presença, o domínio do Senhor e crescendo a cada dia na tua história. E aí os inimigos têm que ir sendo removidos, eles têm que ir sendo empurrados, eles têm que ir sendo enxotados, porque não há espaço para dois senhores no nosso coração. Então é mais do que simplesmente o Senhor vir e remover os nossos inimigos, mas é nós deixarmos o nosso coração pertencer a Ele. A escuridão, gente, não é removida para que a luz venha, mas é quando a luz chega, a escuridão tem que sair. Deixe o Senhor ocupar o teu coração, pouco aos poucos, nesse processo. O nosso papel é nos entregar à vontade dEle. Sabe, ninguém chegou na minha vida, isso eu posso testemunhar para vocês, ninguém chegou para mim e disse assim: olha, a partir de hoje você tem que abandonar, parar de beber, você tem que abandonar a imoralidade, a partir de hoje você tem que parar de mentir. Ninguém chegou para mim e falou isso. Mas na medida que eu me encontrei com o Senhor, na medida que eu fui me relacionando com Ele, na medida que Ele foi preenchendo meu coração, aquelas velhas práticas, aquele velho modo de agir, já não era condizente mais, já não tinha mais lugar no meu coração, já não era mais compatível com a minha vida. Por isso é pouco aos poucos o Senhor ocupando o nosso coração. É um processo. Então, para nós vivermos a vontade do Senhor, acessarmos a promessa se cumprir, é necessário viver um processo. Ela se cumpre por meio de um processo. E a segunda verdade que eu aprendo, por que a promessa ainda não se cumpriu na nossa vida, é porque além dela vir por meio de um processo, ela se cumpre quando há compatibilidade. A promessa se cumpre quando há compatibilidade com ela. O que eu quero dizer com isso? Olha o que o Senhor diz aí no versículo 30. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Então não é instantâneo, vem por meio de um processo, certo? Mas não é só um processo, nós temos que ser o resultado desse processo. Nós temos que gerar um fruto desse processo.
O que o processo faz com a nossa vida vai nos tornar compatível para nós acessarmos a promessa do Senhor. Na medida que nós nos tornamos compatíveis com a promessa, por meio desse processo, ela vai se cumprir na nossa história. Deus não nos concede algo, gente, que nós não temos estrutura para suportar. Deus não vai te dar nada que Ele saiba que você não é capaz de suportar. Que se Ele conceder isso a você, vai te destruir. Deus não concedeu toda a terra para Israel, porque eles não tinham um número suficiente para ocupar e governar toda a terra. Então ele diz, não expulsarei eles num só ano, mas aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Para a nossa vida hoje, as promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida, quando nós tivermos amadurecido o suficiente para governar aquilo que Deus quer dar na nossa mão. Eu os expulsarei aos poucos. É necessário um passo de fé em relação ao que Deus tem nos prometido. Não adianta você vir aqui e ouvir as palavras do Senhor, ouvir que o Senhor é fiel para cumprir sobre a tua vida, que a palavra que Ele liberar, ela não volta vazia, mas cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. Não adianta você ouvir do Senhor que Ele tem sonhos, que Ele tem projetos para a tua vida, que Ele tem pensamentos mais elevados do que o seu, e você se alegrar com essas palavras, mas permanecer na mesma posição que você ouviu. É necessário dar um passo de fé em obediência, em resposta às palavras que nós temos ouvido. É necessário nós avançarmos confiantes em relação ao que o Senhor tem dito. É preciso uma posição, querido. Quantas promessas do Senhor têm sido liberadas sobre as nossas vidas, mas nós não nos movemos em direção a elas. Nós só nos alegramos. Nós somos como aquele solo da parábola que é raso, que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raízes em si mesmo para aprofundar e deixar que a palavra frutifique. É preciso amadurecer para que a promessa se cumpra. E eu já ensinei vocês isso, mas eu vou repetir até que inculque aqui dentro assim. Maturidade espiritual, queridos, não é o quanto você sabe desse livro, não é o quanto você decorou desse livro, não é quantos anos de igreja você tem, não é quantos cultos você frequentou, não é o que você faz nessa igreja, mas é o que você vive do que você tem ouvido. É o quanto você pratica da palavra de Deus que mostra o quão maduro você é. Maturidade espiritual é ligada, é proporcional ao quanto nós praticamos do que nós conhecemos da palavra de Deus. O autor de Hebreus 5:11 diz assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pois embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, olha agora, pelo exercício, algumas versões vai dizer pela prática constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A maturidade vem pela prática, pelo exercício constante da palavra de Deus. Nós temos que ouvir a promessa, ouvir as palavras e falar: Senhor, eu quero praticar.
Eu quero viver isso, Senhor. Eu quero que ela caia no meu coração e prospere, Senhor. Eu quero viver a partir da Tua palavra. Que sabe que durante a semana os nossos corações sejam ocupados com essa preocupação. O que eu ouvi lá no domingo? O que o Senhor está falando na hora que eu abro essa Bíblia aqui diante de mim? Eu quero viver isso. Eu quero me mover em resposta às promessas do Senhor. Se nós praticarmos o que nós temos ouvido, isso vai nos dar a maturidade. E a maturidade nos dá o acesso à promessa. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tornarem posse da terra. Até que vocês tenham o tamanho, a capacidade, a estrutura para governar, para manejar essa promessa. Queridos, o Senhor tem coisas tão grandiosas para fazer na tua vida, e eu posso falar isso sem medo de errar, porque tudo que vem de Deus é glorioso, é grande, é perfeito, e Ele tem isso para a tua vida. Só que está na hora de nós nos movermos em maturidade de fé e dar uma resposta a essas palavras, nós nos tornarmos compatíveis ao que o Deus quer derramar na nossa vida. Deus nos ama tanto que tem planos, projetos lindos e grandiosos para a nossa vida. Mas Ele nos ama tanto que não os concede enquanto não tivermos estrutura para suportá-los. Ele te ama e Ele quer fazer muitas coisas na tua vida, através da tua vida. Mas Ele te ama muito para fazer isso agora e destruir a tua história. Por isso nós precisamos falar nessa noite: Senhor, fortalece-me, amadurece-me, cria as estruturas necessárias para que o teu querer se cumpra sobre a minha vida. Eu quero ter fundamentos sólidos, firmes, para suportar toda a edificação que o Senhor quer fazer. Que nenhuma da tua vontade fique em stand-by na minha vida, aguardando um posicionamento meu. Mas que hoje eu me posicione, que eu tenha a capacidade de administrar o que o Senhor tem para a minha história. É necessário compatibilidade do nosso tamanho com o tamanho da promessa. Querido, cresça, frutifique para a glória de Deus. Viva a vontade de Deus no hoje, no que você está vivendo agora. E Deus vai te capacitar para viver coisas ainda maiores nele. Eu olho para trás na minha vida, nessa longa vida, né? E eu vejo cada detalhe, cada coisa que eu já vivi, cada circunstância que eu passei, em tudo que eu já me envolvi. E eu consigo reconhecer hoje que eram os processos do Senhor me capacitando porque eu estou vivendo hoje, porque eu estou vivendo agora. E aí eu olho para o que eu estou vivendo agora e eu fico com essa expectativa: Senhor, o que eu estou vivendo hoje, o Senhor está me capacitando, o Senhor está me moldando. O que eu vou viver amanhã? Porque se eu estou passando por isso agora, eu estou vivendo isso nesse momento, é porque o Senhor está me moldando para algo ainda maior do que eu estou vivendo hoje. Então se entrega aos processos do Senhor. Remove os inimigos da vontade dele para a tua vida. Fala: Senhor, vem hoje e enxota aí os cananeus, os hetitas, os heteus e todos os eus do meu coração. Porque se é inimigo, você viu que o final é o eus aí, né? Tudo termina com eu. Você sabe por quê, né? É o eu aí mesmo. É o eu que precisa ser derrotado. É as nossas vontades que tem que ser derrotadas, para nós vivermos a vontade do Senhor. E aí fala: Deus, eu vou ser fiel no que o Senhor está me dando para viver hoje. E isso vai me moldar, isso vai me amadurecer, isso vai me transformar, para eu acessar a tua vontade para a minha história. Amém? Sempre vai ver algo a mais do Senhor para a tua vida. Lembra de Efésios 3:20? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais
de que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelo século dos séculos. Amém. Deus tem algo grandioso para fazer na tua vida. Ei, Deus vai cumprir as promessas dele sobre a tua história. Deus vai cumprir. Só que é um processo. Está disposto a passar por esse processo? Você vai se entregar a esse processo? Vai deixar os eus de lado para viver a vontade de Deus? Você vai praticar o que você tem ouvido? Está na hora de corresponder ao que você já ouviu. Você vai amadurecer na fé. Vamos deixar essas meninices, essas imaturidade de lado. Vamos parar de resistir ao que o Senhor já te pediu para fazer. Porque a terra da promessa está disponível para você. A terra da promessa está disponível. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença. Pai, eu peço agora que o Senhor passe pela terra do nosso coração. E que o Senhor envie agora o teu terror. Que o Senhor envie agora a tua santa presença sobre os nossos corações. E expulsa, Senhor, os inimigos da tua vontade. Tudo que nos impede de viver um estilo de vida agradável aos teus olhos. Remove do nosso coração. Senhor, nós não pedimos que o Senhor torne o nosso coração uma terra desolada, vazia, sem propósitos, mas que pela tua glória abundante, vindo e agindo sobre os nossos corações, o Senhor vai ocupando ela, preenchendo. O que nós pedimos, Senhor, é que venha o teu reino sobre nós. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra do nosso coração, como ela é feita nos céus. Vem, Senhor, e preenche o nosso coração agora com a tua santidade, com a tua vida abundante, com a revelação de quem o Senhor é, como um culto agradável ao Senhor, que o nosso coração se torne esse altar. Pai, em nome de Jesus, eu peço nessa noite que o Senhor nos capacite a viver a tua palavra, a não só nos alegrarmos com as tuas promessas, mas nos mover em direção a ela. Nós queremos frutificar, multiplicar na terra. Senhor, crescermos em número, crescermos em maturidade, para governar as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor Deus, por isso vem hoje, nos amadurece mesmo, nos faz crescer, dá o crescimento necessário. Nós não queremos voltar às velhas práticas, mas viver de um modo agradável ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que hoje toda resistência à tua palavra caia por terra, e que o nosso coração se torne um coração fértil, onde a tua palavra cai e multiplica em abundância, Senhor, dá frutos em abundância. Nós queremos viver a tua vontade para a nossa vida, Senhor. Nós queremos viver a tua vontade para a nossa história. Senhor Jesus, nós te damos graça porque a tua promessa não se resume somente a essa terra. Porque se a nossa esperança em Cristo se resumisse somente a essa vida, nós éramos os mais miseráveis dos homens. Senhor, mas nós nos alegramos porque a terra da promessa para nós é a entrada no teu reino eterno. É a nova Canaã, a nova Jerusalém que desce dos céus. Senhor, por isso nós vivemos os processos nessa vida. Nós vamos acessando pouco a pouco as promessas do Senhor para a nossa história, até que se consume a tua poderosa e perfeita promessa, que nós estaremos com o Senhor no céu, Senhor, para sempre na tua presença, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima,
lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais lamento, mas simplesmente a tua gloriosa presença sobre nós. Oh Deus, nós aguardamos novos céus e nova terra. Essa é a promessa que nós temos como alvo, e por isso nós caminhamos dia após dia, nos submetendo aos processos dessa vida, nos submetendo, amadurecendo na prática da palavra, até que o Senhor encontre um povo santo, uma nação de um povo exclusivo teu, Senhor, separado para a glória do teu nome. Nós queremos a tua promessa sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Nós queremos o teu querer sobre nós. Cumpra em nós a tua vontade, Deus. Por isso eu despeço vocês, meus irmãos, dizendo, Romanos 12:1, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém?